por meio da difusão de valores e técnicas vencedoras. Conte pra gente como empreender com sucesso. Produção e apresentação, Lisete Freitas. Olá, estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. Hoje, sexta-feira, o último dia da semana, para fechar com chave de ouro uma semana toda de empreendedorismo, de inovação, de novos conteúdos e de muita gente nos acompanhando. E cada dia mais cresce o volume de pessoas que nos acompanham via nossa live. E nós já estamos na live do Empreender com Sucesso, também na página da Rádio Membuí, radiomembuí.com.br. Também você pode acessar pelo aplicativo do seu celular e pelas ondas do rádio para mais de 50 municípios. Este programa é o programa Empreender com Sucesso, que tem a produção e apresentação de Lisete Freitas. Comigo hoje no som, nos acompanhando ele, Diego Facchini, André Campos na coprodução, direção de Cláudio Zap, Alcides Henrique Zap, também Johnny Clay Rosa e Cláudio Albert. E essa edição hoje, nós estamos aqui para Ginástica para o Cérebro do Método Supera, concentração, memória e criatividade, na esquina da Benjamin Constante, esquina com a Pinheiro Machado. Vida é atitude, doutor Diego Rumoff, nosso cardiologista aqui do Empreender com Sucesso, 3317-3213. Comprar, vender ou alugar, experiência de mais de 20 anos, Saul Souza Imóveis. Brita Pinhal, visão empreendedora aliada ao crescimento da região. 3015-3613. Centro Ótico, Ótica e Joalheria. Em 4 endereços aqui na cidade, fora as outras, né? Aqui nós temos em Camobi, na Tancredo Neves, no edifício São Pio e no Outlet, na Astrogildo de Azevedo. E dia 18 de abril, inaugurando mais uma em Caçapava do Sul. Fora que tem em cidades próximas daqui, Agudo, Formigueiro, né? Então, o pessoal tem feito um excelente trabalho. Clínica de Estudos Eureka, Matemática, o simples para compreender o complexo. Conheça na Duque com Andradas, o fone 3317-6669. Dr. Rafael Kowalski, trouxe do exterior os melhores procedimentos em regeneração óssea e implantodontia, da Avante Odontologia e Implantes, na Presidente Vargas 2043. Lilian Recanto, cosméticos em harmonia com a natureza. A combinação delicada da flor do lírio com o efeito majestoso do aloe vera. lilianrecanto.com.br. Farmacêutica Maria Lúcia Carrara. Lemuse, prazer em ser você mesma. Nova loja que inaugurou esta semana na esquina onde era o Friso, que se dizia a esquina do Friso. Agora é a esquina da Lemuse. E Lemuse tem em 3 endereços no acampamento, então na esquina com José Bonifácio, mais espaçosa, com mais de 100 mil produtos, gente, 100 mil produtos. Lemuse Moda Íntima. Ferrari Melo, empresas especializada em compra, venda e avaliação de empresas, ferrarimelo.com.br. Nova Accio C680, a maquininha de pagamento pronta para tudo. Receba em sua conta corrente ou conta poupança do grupo LCD Sync. SMS Digital, um meio muito prático de chegar até os clientes na palma da mão com a velocidade e o alcance imbatíveis. Grupo LCD Sync. E lembrando que nesta terça-feira, dia 2 de abril, o Empreender com Sucesso vai ser direto da loja Vivo, do Calçadão, que está reinaugurando. Faremos um programa especial de 2 horas de duração. Estaremos com o presidente da Vivo, ele que gera todas as Vivos, e o Grupo Sync, que tem 7 lojas e que a expectativa são mais 4 lojas até o final do ano, fora as outras redes que eles têm. Então, na terça-feira estaremos lá na loja Vivo do Calçadão. Geometria, balanceamento e manutenção de freios Mademax Pneus. Consulte promoções e economize com muito mais segurança e desempenho. AGA Credit com Afonso Amaral, ele que é economista, especialista aí especialista na área de
economia e também de crédito. O telefone dele é 3028-2007. E construtora Jobim, agora também Jobim, administradora de imóveis. Queda de cabelo tem solução? Consulte Rocio Oviedo, especialista que se tornou referência em tratamento e prevenção da calvície, 3026-1642. Complicou-se no trânsito? Fale com a Solange, da Assessoria Fortes. Soluções em trânsitos na Andrada 1711, sala 501. O fone é 999-85-1212. E mais todos os nossos comentaristas, o nutricionista Cassiano Buésio Visotto, o consultor Rafael Krieger, Pedro Zap, coaching palestrante em filosofia Cristiano Cerezera, a nossa psicóloga Tamara Souza Bisoim, que está conosco hoje, a especialista em marketing Lene Stivaletti, a nossa consultora de imagem e estilo Morango Gomes. Mas eu quero dar uma boa noite para o pessoal e depois a gente vai ouvir o comentário de Pedro Zap, para depois a gente ter um amplo debate aí com essa turma toda super bacana. Vou começar dando boa noite então para Tamara Bisoim, que está à minha esquerda, a psicóloga aqui do Empreender com Sucesso, que hoje eu trouxe ela junto com esse grupo fantástico aqui, né, que faz um trabalho totalmente diferenciado, e tenho certeza que a Tamara vai contribuir muito nesse nosso debate aqui. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma satisfação estar aqui com esse pessoal, né? Vamos conversar hoje bastante sobre assuntos vinculados à matemática, que faz parte da educação, né? Aprendizagem e todas essas questões. Então, vamos debater. E a nossa, diria assim, mais que especialista, dá para dizer doutora em matemática, Anastácia Maldaner, ela que tem aí todo um belíssimo trabalho, conhecimento, livros publicados, né? E que está à frente desse projeto, né, da Clínica de Matemática, a Eureka, uma clínica de estudos diferenciada. Boa noite, bem-vinda, Anastácia. Boa noite, Elisete. Boa noite também, Tamara. É um prazer tê-la conosco. E uma boa noite a toda a comunidade santamariense e, em especial, aos nossos alunos, aos pais, aos nossos alunos da Eureka. E a gente tenha uma noite de uma conversa, uma troca de ideias aqui, bem profícua, como sempre é, né? Verdade, sempre, olha, eu sempre saio daqui, eu sempre digo energizada quando vem esse time aqui, porque a produção é tanta, a leveza com que se aprende aqui e se troca experiências é muito bom. Eu até estava comentando justamente a questão do tema, porque eu tinha um pânico de matemática, e eu disse, depois que eu conheci o pessoal da Eureka, eu perdi esse pânico. Sandro das Trevas, bem-vindo. Obrigado, Lisete. Meu boa noite à nossa companheira de conversa, Tamara, aos teus ouvintes, né? Sempre generosos conosco, com você, né? Sempre a gente acaba sentindo esse feedback positivo dos momentos que a gente vem aqui e discute sobre matemática, sobre inteligência, sobre a vida em geral, né? Então, mais uma vez me sinto muito feliz, né? Da mesma forma como tu sempre nos recebe, né? Com essa capacidade que tu tens de deixar a gente à vontade, de deixar as ideias fluírem, então é sempre um prazer. E espero que essa noite seja assim também. Obrigada. Olha, eu sou fã do Sandro aqui, porque ele tem esse lado da inteligência e do bom humor, ele consegue ligar tudo, né? Impressionante. E o Beto Bisoim, ele que é administrador, né? Que não tem uma função menos importante, porque administrar também, a gente sabe que não é fácil e é o empreender mesmo, né, Beto? Boa noite. Com certeza. Boa noite a todos os ouvintes, principalmente ao nosso time de professores. Você está ligado aí o microfone? Para cima aqui, Beto. Vamos lá, aí. Pronto. Deu? Boa noite aos ouvintes, boa noite também ao nosso time de professores, né? Que, inclusive a Rosana, que não pôde vir, mas deve estar em viagem nos ouvindo, né? E com certeza os outros todos também estão. Aos nossos alunos, pais, a Tamara, estão se descobrindo um parentesco ali, né, atrás. Até a satisfação estar junto com a gente aqui, porque nós vamos poder trocar muitas ideias aí. E a Lisete, né?
Obrigada, Não pode deixar, porque obrigada, sempre é uma Beto. satisfação estar aqui. Justamente eu trouxe a Tamara junto, porque eu achei que ia ser de extrema importância ela com uma visão de psicóloga em todo esse tema. E aí, quando eu comentei da história do pânico, depois a gente vai falar sobre isso, mas nós vamos rapidamente, então, ouvir o quadro de Pedro Henrique Zap, que ele vai falar sobre o quadro político e econômico. E aí a gente já vai entrar no nosso debate. Boa noite, Lisete, e a todos os ouvintes do programa Empreender com Sucesso. Eu trouxe a quem fala é o Tamara Pedro junto, Henrique porque eu Zap, achei que ia ser de extrema mais uma importância ela com uma sexta-feira. visão de Hoje vamos psicóloga falar um pouco em sobre todo o esse quadro tema. E aí, político quando eu e comentei da automaticamente história do quadro pânico, depois a gente vai falar econômico sobre isso, mas do nós país. vamos rapidamente, Vamos à então... questão do Ibovespa, lá de São Paulo, que na verdade é um termômetro da nossa economia, teve muitas oscilações nesta semana, teve muitas quedas por causa dos assuntos políticos nada animadores e as derrotas que o governo está sofrendo na Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, o governo sofreu uma grande derrota na Câmara, com a aprovação relâmpago da PEC do orçamento impositivo por mais de 400 votos. E essa emenda diminui a margem de manobra do governo com o orçamento. O que significa, Lisete, esse projeto, a emenda à Constituição? O governo, obrigatoriamente, terá de executar as despesas aprovadas pelo Legislativo e obriga o governo a aplicar 1% da receita corrente líquida em emendas coletivas. A medida amplia o poder do Congresso e reduz o do governo na administração do orçamento. E isso demonstra, ouvintes, que a Câmara reprova a postura do governo de não negociar com os partidos e levantando dúvidas do poder do governo na articulação da aprovação da reforma da Previdência. E o mercado acaba gerando desconforto em nossa economia pela falta de confiança. Seguindo aqui no assunto político, vamos agora falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Já está instalada a comissão, a CCJ, lá na Câmara. E segundo o presidente da comissão, Felipe Francischini, do PCL, já está estudando nomes para ser relator da proposta, que ainda está indefinido, que tem que sair essa semana, porém ainda não há notícias nesse momento, até então. E também existe 13 líderes de partidos que reivindicam a exclusão do benefício continuada e da aposentadoria rural do texto, em troca de apoio à reforma. O texto encaminhado pelo ministro Paulo Guedes, que foi encaminhado ao Congresso, prevê, Lisete, uma economia de 1,17 trilhões em 10 anos. Sei que é necessária uma mudança, um ajuste ali no texto da reforma da Previdência, mas não podemos, desmanchar a proposta e trabalhar muito aquém da economia esperada, não trabalhar abaixo do 1 trilhão. Então é isso, Lisete, só para finalizar, nesse momento o Ibovespa está ultrapassando os 95 mil pontos. Semana passada o mercado bateu o recorde, superando os 100 mil pontos. E nesse momento está passando os 95 mil pontos. E o dólar está a R$ 3,91. Chegou a bater aos R$ 4,00 com as notícias aqui da nossa política nacional. Um abraço, Lisete, e a todos os ouvintes do programa Empreender com Sucesso. E até logo. Ouvimos assim Pedro Zap, ele que participa todas as sextas-feiras conosco aí, ele que é administrador aí, filho do seu Alcides, quer dizer, neto do seu Alcides Henrique Zap e da dona Tita, o seu Alcides que está pescando aí, aproveitando, Então, um abraço aí, Pedro, pelo comentário, obrigada, Ele que está sempre falando aí sobre economia e política, que são os temas que ele gosta muito, ele que é administrador aí de empresas. Mas, como a gente já se apresentou aqui, já deu boa noite, vamos iniciar então, já tem muita gente aqui nos acompanhando, falar um pouquinho sobre esse tema. Eu até coloquei esse tema do pânico aí, porque eu sempre tive pânico de matemática, Eu acho que a gente pode começar por isso, depois a gente vai desenvolvendo os outros assuntos. Eu, cada vez que tinha aula de matemática, na noite anterior eu já ficava sem dormir de preocupada. Quando chegava de manhã,
tocava o sinal, ninguém se mexia quando vinha a professora de matemática, então todos tinham um medo muito grande, porque ela tinha uma fama de muito braba, e além disso, porque a gente não entendia a forma dela, né? Então, por isso, eu coloquei esse tema aí, a questão do pânico. E eu passei todos esses anos da minha vida, claro, estudando e depois com outros professores, aprendendo, mas mesmo assim nunca gostei da área financeira. Acho que eu fiquei marcada por isso, que cada vez que me pediam uma consulta, não, área financeira não quero, eu faço gestão, faço marketing, qualquer coisa, mas não quero. Então, acho que foi uma coisa que vem lá da minha infância, e a Tamara acho que pode explicar um pouco melhor sobre isso, né? Da importância não só dos pais, mas também dos professores na hora de ensinar matemática. Eu queria que tu desse a tua opinião aí, Tamara, para que daí a gente abrisse aí o debate sobre isso. Bom, é sempre importante a gente falar que a aprendizagem, o aprender, o se desenvolver como ser humano, enfim, existe um processo de que a gente pode chamar um processo de transferência. Então, tem muitas pessoas que escolhem as suas faculdades, enfim, suas profissões para o resto da vida, de acordo com aquele professor que lhe chamou mais atenção, não é? Tive mais afinidade, aquele professor que me inspirou. Então, sim, existe essa questão familiar, que é muitíssimo importante, isso também determina tudo o que acontece dentro da sala de aula. Mas eu digo que o papel do professor ele é fundamental em todos os sentidos, né? Tanto é que a expectativa do aluno frente a todas essas angústias, esses medos, porque a matemática, historicamente, ela vem de um processo que coloca medo mesmo na gurizada, né? Se foram feitas várias pesquisas, eu dei uma olhada, uma lida hoje à tarde, de que ainda a disciplina mais temida pelas enfim, crianças, adolescentes, estudantes, é a disciplina da matemática, não é? Então, a gente, nas nossas famílias, nós ouvimos esses relatos. Então, eu acho que é muito interessante poder desmistificar todas essas questões, porque é uma disciplina, né? Uma disciplina importante, está no nosso cotidiano, não é? E eu acho que uma coisa muito importante que nós estávamos conversando antes aqui, que é o quanto deve chegar para vocês estudantes que podem ser diagnosticados com alguma, né, dislexia ou algum problema de aprendizagem e na verdade não é nada disso, né? Não estou negando os diagnósticos, né? Existe sim crianças que têm esses problemas, mas por vezes é importante podermos pensar que existe toda essa comunicação dentro da sala de aula e, mais do que isso, a comunicação familiar, a relação familiar que acaba também refletindo dentro da sala de aula, né? Hoje nós temos um diagnóstico muito gigante de déficit de atenção e hiperatividade nas crianças, né? Temos crianças aí com 4, 5 anos de idade tomando remédio para atenção, né? Então, nós temos também que questionar o que será que deixa essas crianças mais agitadas hoje em dia, não é? Então, as crianças já nascem, os pais já dão o celular na mão. Isso tudo faz com que as crianças... São muitas informações. Então, aí existe um campo muito vasto para a gente poder discutir, para a gente poder pensar o que será que afeta, né? Da família para a escola, os professores, o que afeta esses alunos e o que também pode gerar um pânico, inclusive um pânico de estudar, né? Então é um campo vasto. Isso que tu falou antes de passar para a Anastácia, eu quero até comentar sobre isso, que tu falou assim, ó, normalmente tu vai para uma área... a minha primeira faculdade foi pedagogia, mas também fiz vestibular para letras e passei também. Mas como eu queria fazer primeiro eu fiz psicologia, óbvio, aí eu casei, fui para uma outra cidade, não tinha, fui para pedagogia, fiz vestibular para pedagogia e letras, mas daí acabei indo para pedagogia por causa da psicologia. Mas nunca pensei em fazer nada na área de matemática, né? Então tem muito a ver também isso, né, Anastácia? Com certeza, o ser humano, ele quer compreender. Quando ele não compreende, quando ele tem que repetir simplesmente o que alguém falou, ele se sente desconfortável. Ele mesmo percebe que ele não está dando conta daquele conhecimento que está sendo colocado. E, então, se nós vamos considerar, por exemplo, que nesta semana... no Jornal Nacional
deu os índices de reprovação altíssimos, isso quer dizer que esse índice de alunos está se sentindo desconfortável na sala de aula. Se nós vamos considerar, por exemplo, que lá no final do ensino médio, 71% estão na faixa do insuficiente. Insuficiente é considerado de 0 a 3. Então, podemos dizer que esses alunos não estão compreendendo praticamente nada. Como é que eles se sentem em sala de aula cada vez que vêm, como você disse, já na noite anterior, só de pensar que no dia seguinte vai ter uma disciplina que eu vou ter que sentar e não entender nada. E ainda ser cobrada para poder terminar o ensino médio, eu preciso dar conta de uma coisa que eu simplesmente não estou conseguindo. Então, isso dá uma sensação de impotência, uma sensação de... eu sou incapaz, eu não posso. E se nós vamos olhar, como Rolomai diz, que a violência vem da impotência, do sentimento de impotência, que eu não consigo dar conta de alguma coisa, e quando essa sensação aumenta, eu chego a um ponto de realmente ver que eu não consigo dar conta de uma coisa, que eu preciso dar conta, então, conforme ele, nós partimos para a violência. Ou seja, não consigo mesmo, já não tenho nada a perder, então que se dane o resto. Então, se nós vamos olhar até sob esse aspecto, nós até teríamos uma explicação para a violência dentro da escola. Né? Porque seria assim, estamos criando seres com sentimento de impotência, de inferioridade. Ninguém é generoso, ninguém é bondoso quando ele sente que ele é menos que os outros. Nós temos que ter uma autoestima razoável para nós sermos generosos, para nós aceitarmos o outro. Como é que eu vou torcer para o outro que está bem, sendo que eu estou sempre abaixo? Então, é alguma coisa, eu preciso me sentir bem. Se eu não consigo dar conta nem do fundamental, nem do ensino médio, e eu ainda penso em seguir uma carreira maior, que esperanças isso está me trazendo para o meu futuro? Então, eu já me sinto um fracassado cedo. Eu vejo meus colegas, às vezes, andando e eu remando. Então, isso dá um sentimento de muito desconforto, que, com certeza, muitos deles devem acontecer aquilo que você falou, Lisete, que já a noite anterior não dorme direito, né? E além disso, Anastácia, por exemplo, na minha época, na tua época, na época do... Além disso, na época do Beto, na minha e na tua, que a gente já tem mais ou menos a mesma faixa etária, né? Ainda a gente não podia perguntar, a gente tinha que ficar em silêncio. O bom aluno era o que ficava quietinho. Então, a gente chegava em casa e não sabia nada daquelas fórmulas, e ficava enlouquecido de medo, né? Sim, com certeza. E aí, Sandro, a tua opinião? Eu queria colocar um outro elemento para a gente discutir, que tem a ver com o que a Tamara estava falando e, evidentemente, com o que a Anastácia também estava falando. O ser humano, ele se move por sentir coisas, sentir-se bem. A essência do nosso movimento é fugir da dor, evidentemente. Eu evito, em geral, vivenciar as coisas que me causam desprazer, que me causam dor, e tendo a me mover, a fazer e a vivenciar as coisas que me causam contentamento. Isso é nato para todos nós. Mais ou menos, todos nós nos movemos dessa forma, fugindo da dor, buscando o contentamento ou o prazer. Um outro elemento interessante, que complementa essa percepção que a gente tem da gente mesmo, né? A partir de uma abordagem que eu gosto muito, que é da questão da neurociência, da influência das emoções sobre a inteligência, como que a emoção se processa dentro do nosso cérebro, né? E as relações disso com a atenção, com a razão, etc. Nós mantemos a atenção mais tempo naquilo que nos produz contentamento. O exercício de manter a atenção num determinado objeto, ele é, ou numa determinada circunstância, numa aula, ou na fala de alguém, ou numa atividade qualquer que ela seja,
A manutenção da minha atenção, o combustível que mantém a minha atenção centrada naquilo que eu estou fazendo, é o tipo de emoção que aquilo me produz. Quanto mais contente eu estou em fazer alguma coisa, mais tempo eu consigo fazer aquilo e mais vontade eu tenho de fazer novamente aquilo. Por outro lado, a nossa tendência de buscar o contentamento e fugir da dor nos leva a concluir o seguinte, que em parte toda essa crise da atenção, que pode se desdobrar nesses problemas de natureza do déficit de atenção, desinteresse, desestímulo, um comportamento inadequado dentro da sala de aula, nada mais são do que uma consequência de eu não conseguir me concentrar na atividade que está ali proposta. Ora, mas se eu tendo a manter a atenção naquilo que me causa contentamento, e eu tenho dificuldade de manter a atenção na aula, nos exercícios, naquilo que me é proposto a fazer na escola, isso evidencia claramente que existe um sofrimento ali. Que tem algo no meu campo emocional que é ruim, que é negativo, e a minha inabilidade de manter a atenção é uma consequência desse descontentamento. Então, resumindo o ponto que eu queria colocar para a gente discutir sobre a atenção. A gente só consegue se aprender, a gente só consegue extrair de qualquer vivência, não só da sala de aula alguma coisa, se nós conseguimos manter a atenção naquilo ali, certo? A atenção é o meio pelo qual os dados da realidade chegam até o nosso cérebro, a nossa mente, e a partir daí, com a nossa reflexão, com o processamento de tudo isso, nós extraímos conhecimento das coisas que estão acontecendo. Então esse é um ponto. Sem se concentrar não é possível aprender. Sem manter a atenção não é possível aprender. Agora, não é possível manter a atenção se eu não tenho contentamento. O contentamento é o combustível que mantém a atenção. Então, evidentemente, se eu quero aprender, eu preciso relacionar essa vivência de aprender com algum tipo de contentamento. Nesse sentido, o medo, o temor, é uma bomba atômica. Simplesmente torna o processo impossível, porque o medo é uma sensação desagradável. Nós tendemos, inclusive, a desviar o olhar ou a atenção daquilo que nos causa medo. Então, se a matemática causa medo, e de fato, por uma série de fatores, ela infelizmente causa essa sensação, muito menos habilidade eu teria para aprendê-la, porque esse sentimento não vai querer que eu mantenha a atenção numa coisa que eu temo, que eu preferiria que não existisse, que não tivesse na sala de aula. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida a gente volta, porque a gente tem muitos recadinhos aqui e também para continuar esse bate-papo aí que vai render muito hoje. Com certeza. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Dr. Diego Rumo, cardiologista, qualidade de vida é viver feliz, alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade no fone 3317-3213. Dr. Diego Rumo. Do simples ao complexo. Eureka! Clínica de Estudos em Matemática. Um jeito inteligente de aprender fórmulas e equações sem problemas. Compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos. Suporte para todos os níveis de ensino. Compreender é estabelecer relações e encontrar soluções. Conheça, consulte e visite Eureka, na Duque com a Andradas. Ligue 3317-6669. A construtora Jobim apresenta Jobim Administradora de Imóveis, uma imobiliária exclusiva para locação e revenda de imóveis construídos pela construtora. A Jobim Administradora também vai administrar os condomínios dos edifícios assinados pela construtora. Isso garante condomínio mais barato, rapidez, eficiência e qualidade na manutenção dos edifícios. Jobim Administradora de Imóveis. Fone 3219-4040.
Davante Odontologia e Implantes, mais sorrisos todos os dias. Equipe de experts em implantes com formação internacional na Suíça e Suécia. Profissionais com mais de 15 anos de experiência. Anestesia indolor. Por computador, laboratório próprio, carga imediata, seus dentes em 48 horas. Conheça o modelo de franquias Davante Odontologia e Implantes. Para o diretor da Davante, Dr. Rafael Kowalski, fazer parte do time de franqueados Davante é uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, gestão clínica, saúde e estética com alta rentabilidade no investimento. Davante, Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 55-3347-7882. Serasa oferece em Santa Maria certificação digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit, Rua Alberto Pasqualini 56, Sala 504, Edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até 3 vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Método Supera, ginástica para o cérebro. Benefícios surpreendentes no desempenho da memória e do raciocínio lógico para todas as idades. Melhor concentração, foco no alvo, respostas com mais facilidade. Mais de 120 mil vidas transformadas, agora em Santa Maria. Cérebro ativo, mente saudável. Conheça a Supera, na Benjamin Constant, esquina com Pinheiro Machado. WhatsApp 991 43 43 12. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável? Como está a sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visotto no Facebook ou WhatsApp 999 16 17 91. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Ótica em loja Outlet? Sim, em Santa Maria, a inovação é o lançamento do Centro Ótico Outlet. A primeira, a única na região. Centro Ótico Outlet. Preços econômicos, produtos de qualidade. Centro Ótico Outlet, uma nova proposta aos usuários de óculos de grau e óculos solares. Vale a pena conferir. Economia com preço e qualidade de fábrica. Centro Ótico Outlet, na rua Astrogildo de Azevedo, número 31. Empreender com Sucesso apresenta a participação de Tamara Souza Bisoglin. CRP 07 26546. Psicóloga clínica, pós-graduada em psicologia jurídica, pós-graduanda em clínica psicanalítica. Doutora Tamara Souza Bisonin, consultório, na rua José Bonifácio, 2475, sala 18, próximo ao Caridade. Fone 99972-2902. Tempos modernos, pagamentos seguros, soluções em crédito, receita líquida e certa. Entre no jogo para ganhar. Seu negócio e seus clientes podem contar agora com as maquininhas de pagamento Akio. Faça suas vendas em até 12 vezes e receba o valor total em até 4 dias úteis. Maquininhas Akio, sem taxa de adesão, sem aluguel. Aceita as principais bandeiras, chip e dados inclusos. Comprovante impresso e por SMS. Garantia de 5 anos. Conexão 3G e Wi-Fi. Acompanhamento do faturamento em tempo real. Peça já a sua maquininha Akio pelo fone WhatsApp 55999 28 8730. Grupo LCD Sync. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Por que não um espaço para o empreendedorismo cívico-social? Visibilidade, capacitação, conexões profissionais, projetos sociais. Isso faz todo sentido. Conheça o método Mindfulness com Débora Denardi, pedagoga e mentora de transformação social. Método Mindfulness, consciência e atenção plena, criatividade, concentração, organização e realização. Venha experienciar no Insight 7 Coworking Cívico Social, Rua Benjamin Constant, 1032, 701. Imóveis.
A certeza com segurança é Saul Souza Imóveis. Aluguéis e investimentos prontos ou em fase de construção. Imóveis rurais e urbanos. Consulte saulsouzaimóveis.com.br. Você só tem a ganhar. Ou ligue Saul Souza Imóveis 3028 2759. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Lilian Recanto, Lemuse Moda Íntima, Ferrari Melo Empresas, Nova AQC 680 do Grupo LCD Sync, SMS Digital também do Grupo LCD Sync, Mademax Pneus, AGA Credit, Construtora Jobim, Rossi Oviedo, especialista em problemas de prevenção da calvície, também tratamento do couro cabeludo. Complicou-se no trânsito, assessoria Fortes, soluções em trânsitos, no fone 999-85-12-12. Também ginástica para o cérebro, o método Supera, concentração, memória, criatividade. Na Benjamin Constante, esquina com a Pinheiro Machado. Doutor Diego Romoff, Saul Souza Imóveis, Brita Pinhal, Centro Ótico, Ótica e Joalheria, Clínica de Estudos Eureka e Dr. Rafael Kowalski e Davante Odontologia. E os nossos comentaristas aqui. Mas eu quero passar uns recadinhos aqui, porque a gente está com bastante recadinho aqui. Marcos Farber, boa noite, Lisete, bom programa. O Marcos que está lá em São Paulo, um abraço, Marcos. Felipe Post, boa noite a todos, um ótimo programa. Felipe, fiquei muito feliz hoje que tu retirou lá o teu prêmio, que era do Amor em Garfo, que era o Detox. Ele me mandou uma mensagem que foi lá retirar o prêmio dele. Cláudia Dornelles, boa noite, amiga. Excelente fim de semana a todos, clientes e amigos. Obrigada. Alvina Craspenhauer. Vamos ver aqui. Alvina, vamos voltar aqui. Aqui ela está conosco aqui. É que tem bastante gente. Boa noite, Lisete, aos convidados deste ótimo programa. A Alvina, te passei o contato lá, que a Alvina ganhou lá o cabelo, o corte de cabelo e o botox dela lá. Um abraço. Também conosco aqui, Elizabeth Copete, doutora Elizabeth, advogada, ela que participa do canal Debates aqui da Rádio Membuí. César Eduardo Bez, boa noite, Lisete e participantes do programa. Estou morando em Florianópolis, mas atento aos acontecimentos de Santa Maria pelo seu programa. Abraço a todos. Eliane Cristo, Selma Flores Machado, Rita Lopes, Edson da Cunha Bilibil. Opa, boa noite, boa noite. O César Eduardo Besta está dizendo, gestão financeira deveria ser obrigatório nas escolas, como acontece nos países da Europa. Edione Maria Dornelles, adoro esse programa, parabéns, Lisete e equipe. Soel Freitas, parabéns, Lisete, sucesso. João Luiz Beck, Maria Mesomo, Joraci Bittencourt, Ivo Angonese, Silvia Mendes Gomes, sempre nos desejando aquela noite de paz, de luz, de boas energias. Ela sempre agradece, porque ela diz que sempre é importante e de valor o programa. Obrigada, Silvia. E ela diz que ama os programas, que Deus me ilumine sempre. Obrigada, Silvia. Gratidão sempre pelo carinho. Miro Ramos, o Magrão, o nosso especialista em som externo, também está aqui conosco. Iderlei Zambrano, boa noite a todos, boa noite. Idercial Zambrano. E mais pessoas que estão aqui, Rita Lopes, Joraci Bittencourt, Rosângela Ávila, Lourdes Helena Dille, Deise Benete Carvalho, Luiz Carlos Novaes, Gessi Peixoto de Oliveira, lá do Mercado Oliveira, Felipe Carvalho, Arlete Dalla Posa, grande beijo. Melissa Braz, que nos próximos dias vai estar aqui, ela que tem uma empresa que faz coisas muito bacanas para quem tem filhas meninas. Ela desenvolve toda a questão de fazer os tops, os laços, as tiaras, umas coisas muito bacanas. Fora os outros recados que a gente tem aqui, mas depois a gente vai registrar um pouco mais. Mas vamos continuar aí, abordando esse tema. O Sandro estava aí dando a sua contribuição, não sei quem é que quer continuar aí. O Sandro quer continuar, Anastácia,
Fiquem à vontade. Olha, aí. para mim o medo é um inimigo da inteligência. Isso eu não tenho a menor dúvida. O medo é um inimigo da inteligência. Normalmente ele restringe, né? Tu tem medo de estar errado, tu tem medo de fazer uma pergunta porque ela pode parecer ridícula. O medo faz com que tu tenda a concordar com o que os outros falam, mesmo que não haja ainda uma reflexão, uma conclusão lógica sobre aquilo. Então, acho que ele é uma emoção, em geral, não só na matemática, que restringe a tua habilidade de compreender, de se expressar. Então, sem dúvida, o medo é um inimigo da inteligência e do aprendizado de matemática, sem dúvida, também. E uma outra coisa que atrapalha a questão da matemática, ela atrapalha e ao mesmo tempo pode ajudar, né? A gente construiu socialmente a ideia de que, e ela tem um porquê, evidentemente, que as pessoas que conseguem entender matemática são inteligentes e que as pessoas que não conseguem entender não são. Todo mundo quer ser inteligente. Então, se em algum momento a criança começa a perceber que ela não vai conseguir entender aquilo que determina se uma pessoa é inteligente ou não, a sensação dela diante dessa impotência, então, né, Anastácia, é muito pior do que, eu não sei jogar carta, não sei jogar truco, correto? Tem um valor social o entendimento da matemática e ele acaba criando uma expectativa maior, uma pressão maior para que as pessoas tenham alguma habilidade nessa área, né? É evidente que ela é importante, eu não tenho dúvida, mas também não acho que ela é determinante da inteligência como um todo, evidentemente não é, mas é um elemento importante no desenvolvimento integral de uma criança, de um jovem e de nós adultos, né? Então, acho que isso pesa também para a sensação de temor em não conseguir. Perfeito. Anastácia, agora falando sobre o outro lado, né, também, porque a gente sabe que tem na internet, ou enfim, no rádio também, as pessoas que migram de uma rádio para outra, ou estão assistindo. A gente já abordou isso, mas eu gostaria que novamente a gente abordasse a importância desse trabalho que vocês fazem na clínica, né? Quais são os resultados efetivos que isso dá e o que isso desenvolve, não só a matemática, mas desenvolve um todo, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais também para o pessoal que está nos acompanhando e que está iniciando o ano. A gente sabe que é o momento agora, que não se deve deixar para a última hora, que tem aqueles pais que muitas vezes, às vezes não acompanham, não tenho tempo, enfim. Aí quando o filho está lá no final do ano, está quase rodando, né, no caso, assim, precisa achar uma professora para dar reforço, né? E a gente sabe que a Eureka não dá reforço, ela não trabalha com isso, que é uma coisa diferente. Então, vamos... eu acho que é importante explicar isso agora, nesse momento de início de ano, para os nossos alunos e para os pais que estão acompanhando. Sim, isso é uma situação um pouco difícil para nós, que a gente tem um processo próprio do qual a gente tem certeza, que a gente tem experiência de resultados, assim, que não deixam dúvidas. Mas, então, é muito bom que você falou que a gente não trabalha com reforço. E, então, vem a questão, você vê, vem um aluno lá do 8º ano, ensino médio já, que tem todas essas falhas. E como é que eu vou reforçar o que lá? Se ele tem, se aqui diz... eu vou voltar um pouco a essa estatística, que eu achei ela muito interessante para compreender algumas coisas. Por exemplo, nesse último, e não só nesse último, eu tenho aqui, inclusive, no meu livro, uma estatística de 93, 94, que foi já uma prova do SAEB, o resultado, e ela mostra uma coisa muito interessante, são resultados da matemática, que à medida que vai ascendendo em série o aluno, ele vai tirando notas mais baixas. Então, por exemplo, já era assim, na primeira série, em 93, 94, o aproveitamento, a nota, seria a média, era 55,9. Na terceira série, era 28, a média no Brasil. Na quinta, 24.
E na sétima, 25. Ali até quase manteve. Mas nos seguintes anos, que foi feito, eu acompanhei ainda hoje, olhei ano após ano, cada ano seguinte a nota baixava. E foi o que também mostrou esse último resultado que saiu agora, divulgado foi anteontem, acho, né? Que foi essa semana no Jornal Nacional, até alguns pais nos ligaram. Então, o que acontece? Por exemplo, no 5º ano, 51% estão no insuficiente, de 0 a 3. 51%, ou seja, de cada 100 alunos... Esse aqui é o insuficiente. Isso, insuficiente do 0 a 3. E no básico, que é do 4 ao 6, aí que são, então, os 51%. Ou seja, o que eles consideram adequado do 7 em diante, apenas 15% do Brasil inteiro. E, inclusive, aqui estão juntos as escolas particulares, federais e municipais e estaduais. Todas fazem parte ali com esse índice. Então, o que acontece? Se lá, no 5º ano, 33 estava nesse 0 a 3, já no 9º ano, estavam 63%, de 0 a 3. E no 9º ano, isso era no 9º ano, né? E depois, no ensino médio, nós temos, então, 71% que estão no insuficiente, 0 a 3. É muita coisa, né? É assim, ó. Então, assim, ó, é realmente uma situação muito difícil. E o que chama atenção é exatamente isso, que quanto mais ascende em anos, menor a nota. Significa que, em matemática, isso não aconteceu, por exemplo, eu agora não tenho os dados aqui, em português. Português, às vezes, levantava, às vezes, baixava. Em matemática, o tipo assim, 5º ano tinha, vamos supor, 50. No 7º ano, tinha 60. Era o maior. Já em matemática, sempre, à medida que ascende, os anos, ele diminui. Porque é uma característica da matemática, né? Tudo que eu preciso no 7º é aquilo que já foi. Se aquilo não foi aprendido, eu não tenho como ir bem no 7º. Agora, veja você, desse último índice ali, se nós temos 51 no básico, que é até 6, e temos 33% no insuficiente, de 0 a 3. O que vai acontecer? Aqui já no 5º ano, apenas 15% estão do 6 para cima. O que vai acontecer com esses alunos? Geralmente os pais se dão conta quando estão lá no 7º, no 8º, quando a coisa já não tem mais saída, quando a coisa se acumulou tanto. E ainda, não, mas ele passou, tirou 50, passou, às vezes não. Passou de raspão. Mas o que significa? Veja como funciona a avaliação. Vamos então imaginar 5º ano, que ainda a aritmética é o mais importante. Então, vamos imaginar, ele tirou 5. O que é um 5? Vamos imaginar dentre as 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e divisão. 5 significa o quê? Ou que ele sabe um pouquinho de cada uma, nenhuma direito, ou que ele sabe, vamos supor, adição e subtração, e nada de multiplicação e divisão, mas vai passar. Aí ele chega no 6º, 7º, onde essas questões são necessárias, não tem como ele aprender potenciação, radiciação, sem ele saber divisão e multiplicação. E o professor se depara com essa situação. Então, às vezes, fica muita carga em cima do professor, que é exigido, mas os alunos vão mal. Isso não acontece em outras disciplinas. Não quero dizer
que um aluno que não saiba ler bem, que vá ler bem no próximo ano. Mas é uma coisa recuperável. Por exemplo, em geografia, ele pode não ter estudado, não saber muito sobre a América, mas quando vai estudar Europa, ele pode aprender tudo. Então, não necessariamente é cumulativo. A matemática, ela tem essa característica, Sandro, né? Gostaria que tu até falasse uma coisa nesse sentido. Imagina, então, quando chegam lá no ensino médio. A primeira impressão que eu tive quando a gente compartilhou esses dados tem alguma coisa se acumulando aí, não é? E o que está se acumulando é justamente essas lacunas que têm origem lá no princípio. Aí, as crianças foram avaliadas a partir do 5º ano, certo? 5º, 9º e 3º ano do ensino médio, ou seja, no final dos processos, né? O 5º ano é a transição para os anos finais da educação fundamental, né? Dos anos iniciais passando para os anos finais. O 9º ano é a transição para o ensino médio e o 3º ano é a transição para a faculdade ou para a vida profissional, né? Então, tem um motivo por que avaliar isso aí. A gente não sabe o que está acontecendo antes, né? Mas vê, lá no 5º ano, onde o conteúdo de matemática ele é mais simples, correto? Ele tem um grau de complexidade, se tu for comparar com o 3º ano do ensino médio, nesse sentido que eu estou dizendo que é simples, né? Mas comparado com o ensino médio, evidente, tem um grau de complexidade mais acessível, né? A quantidade de conteúdos é menor. É menor, basicamente a aritmética é alguma coisa de geometria que se trabalha até o 5º ano, né? Fora as coisas que giram ao redor disso. E aí, o que acontece? 33%, segundo os dados aqui, não alcançaram nem a metade do entendimento do que foi trabalhado, certo? É o insuficiente, de 0 a 3. E uma coisa assim, ó, eles não rodaram. Eles estão lá, isso que é interessante. Vão dizer, mas então vão rodar. Não necessariamente. Por que eles não rodaram até então? Eles estão lá, onde com o registro da escola se diz apto a frequentar a 5ª série. Até porque não coincide esses índices dessa avaliação com os índices de reprovação. Exato. Percebe? Então é evidente que tu acaba progredindo o aluno, e isso tem sentido, né? Mas ele leva uma defasagem que, se tu não conseguir suprir imediatamente depois, ela se conserva. Porque, diferente de outras disciplinas, a matemática ela é um todo completamente encaixado. Pelo menos assim deveria estarem organizados os currículos, né? Favorece se eles forem organizados dentro desse encaixe. Né? A gente sabe, com a experiência, que nem sempre isso também é privilegiado, é levado em conta. Muitas vezes, lá nos anos iniciais, tu já está trabalhando conceitos de matemática cujos pré-requisitos ainda não foram trabalhados. Eu vou dar um exemplo clássico. Inclusive, tem um estudo que a gente estava compartilhando outro dia aí, que, na América Latina, é o ensino de frações. Tá? Para aprender frações, você precisa entender os números inteiros, ou os números naturais, que vêm antes. A ideia da unidade, os números que se formam com a unidade. E depois dessa noção bem construída, o a unidade, e os números que se formam com ele, é que eu vou, sob essa base, construir um conceito numérico diferente, que é o conceito de fração. A fração é uma parte dessa unidade. Ora, como é que eu vou entender a parte de alguma coisa que eu ainda não sei bem o que é? Me parece lógico, né? Mas o que acontece? Qual é a discussão da tal pesquisa que a gente estava outro dia refletindo? Se ensina frações concomitantemente, muitas vezes com a aritmética básica. Ou seja, ele está aprendendo os números formados por e, ao mesmo tempo, ele já está aprendendo frações, que é um tipo de número muito mais complexo do que o número inteiro. Então, mesmo na maneira como os currículos estão organizados, há questões questionáveis do ponto de vista de como o conhecimento matemático é construído, tá certo? Mas, abstraindo isso, digamos que estivesse colocado numa linha lógica e cadenciada, o fato dos alunos progredirem com defasagens numa porcentagem tão grande tende a só intensificar a dificuldade deles de compreender os conceitos que vêm a seguir. E o que me parece é que esses dados estão, de alguma forma, comprovando isso. Lá no 3º ano, aparece uma porcentagem
assustadora de defasagem. É como se aquele aluno lá do terceiro ano, de tudo que ele viu, como é que é? 70% não conseguem atingir de 0 a 3, e desses 71%, 23% ou 22% tem 0. Ou seja, eles não sabem nada. Mas estão lá no terceiro ano. Estão lá no terceiro ano. Eles estão lá no terceiro ano. E a gente tem verificado isso na prática com alunos que vêm. Exemplos práticos disso. Por isso, Anastácia, aqui dentro dessa questão, Sandro, porque a Lisete fez a pergunta, aonde está? Então agora, depois disso, eu vou te responder. Então agora vem o seguinte, então a gente realmente ficou muitas semanas sentados para pensar essa sequência. Qual é a sequência mais adequada? Mais adequada, que eu já vou trabalhar sempre o seguinte, com o pré-requisito completo. Claro. Então, dentro disso, a gente construiu um programa. E, é claro, nós não podemos também ficar simplesmente reforçando, dando reforço, dando aquele conteúdo que na escola ele não tem condições de compreender. Então, a gente está trabalhando com módulos. Então, módulos, por exemplo, de aritmética. O aluno não adianta só trabalhar com questões que ele tem lá no ensino médio, se ele exatamente está 0 no conhecimento. Então, ele precisa, a parte da aritmética básica lá, né? Básica. A gente trabalha isso de uma forma, eu acho que é bem interessante, né? Porque eles todos começam a gostar daquilo, achar, se tivesse assim, eu teria aprendido. Nunca tinha me explicado desse jeito. Nunca tinha me explicado desse jeito, mas a gente trabalha o básico. Então, normalmente, o que está se fazendo? Então, uma vez, como são 2 aulas semanais de 90 horas, 2 momentos. 90 minutos. De 90 minutos, ou 90 minutos. Resolve todos os problemas. Para alguns deve ser necessário 90 horas. Seria bem bom. Então, assim, 90 minutos a gente um dia trabalha o básico e o outro dia a gente trabalha o específico daquela série. Anastácia, posso te ajudar na exposição? A complexidade da coisa é assim. Quanto mais alto o nível do aluno que chega na Eureka, mais ele está vendo na escola coisas complexas. Correto? Um aluno de primeiro ano do ensino médio, ele vê conceitos que ele nunca viu no ensino fundamental. Conceito de função, enfim, outros. Quando ele está no 7º ano, ele está vendo algumas coisas que ele ainda não tinha visto no 6º e no 7º. Então, tem um grau de complexidade cada vez maior, dependendo da série. Isso é evidente. Então, ele chega lá e, claro, que a família e ele têm a expectativa de que esse acompanhamento, porque a clínica se propõe a fazer um acompanhamento, não um reforço. Tá certo? Um acompanhamento. Então, a família e o próprio aluno têm a expectativa que esse acompanhamento dê a ele o suporte necessário para ele acompanhar o que está acontecendo agora lá na sala de aula, ou seja, aquele conceito complexo. Mas nós temos consciência, com a nossa experiência, com o nosso trabalho, com o programa, com os módulos que a gente elaborou, e levou bastante tempo para elaborar, que muitas daquelas defasagens, daqueles problemas, daquelas dificuldades que ele está enfrentando naquele conceito mais complexo, têm a sua origem no não entendimento de conceitos mais simples. Então, qual é a solução? Eu tenho que trabalhar esses conceitos mais simples, mesmo que o aluno esteja lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro, e a gente tem vários exemplos. Praticamente todos os alunos que chegam lá, alunos bons, inclusive, que têm notas boas, eles acabam passando pelo módulo de aritmética básica, ou seja, as primeiras noções de número, que seria lá no terceiro ano do ensino fundamental você aprende isso, né? Então, e não é nenhum demérito, porque todos eles, quando passam por esses módulos, acabam expressando exatamente essa sensação. Pô, mas eu não sei, por que não me explicaram assim? Agora eu entendi por que o número faz a conta desse jeito, por que baixa o zero, por que põe, enfim. Então a gente sabe que tem um efeito muito positivo, tanto para o conhecimento dele quanto para a sensação dele em relação à matemática. Então o nosso dilema, a complexidade do nosso trabalho é conseguir equacionar essas duas coisas. Suprir a demanda que ele tem, acumulada muitas vezes, e dar o acompanhamento do que ele está vendo na sala de aula. Perfeito. Mas nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso, que está dando muito pano para manga, né? E realmente é um assunto que demanda, né? Que se realmente
como vocês estão falando, realmente tem coisas que vêm lá de trás, né? Mas a gente, depois do intervalo, a gente fala um pouco mais sobre isso. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freitas. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Entre em férias de pneus novos, confira essa super oferta da Mademax Pneus. Pneu importado 175/70 R13 por 165,90 à vista ou 10 vezes de 19,90. Colocado e balanceado. Experimente o melhor para o seu carro. Experimente Mademax Pneus. Fones 55 3028 1550 e 3033 8250. A empresária farmacêutica bioquímica Maria Lúcia Carrara desenvolveu uma inédita pesquisa para a produção de aromatizadores de ambiente e spa, aromas e perfumes exclusivos, acessórios e opções para presentear. São cosméticos extraídos do óleo essencial das flores brancas e delicadas do lírio, para uso facial e corporal. Comece a usar. Sua pele e seus sentidos nunca mais vão querer ficar sem Lilium Recanto. Toda a pureza sensível e exuberante da natureza para preservar e renovar a juventude da pele. Rua Recanto Maestro 1008, Recanto Maestro em São João do Polesine. Capacitar, ensinar, capacitar e ensinar. Características que devem ser incansáveis para o varejo. Acredite! Quer ajudar a sua equipe a vender com conhecimento? Busque as ferramentas certas. Sejam bem-vindos ao bate-papo com Morango Gomes, no Empreender com Sucesso. Consultora de imagem, personal stylist, palestrante profissional, cursos, workshops, mentoria, orientações de moda e tecnologia da moda. Morango Gomes, no Empreender com Sucesso. Ferrari Melo Empresas, especializada em compra, venda e avaliação de empresas. Disponibilizamos inúmeras oportunidades para vendedores e investidores com sigilo e confidencialidade. Ferrari Melo Empresas, em Santa Maria, na Rua Venâncio Aires 976. Site ferrarimelo.com.br 55 3286 3005. Conheça SMS Digital, plataforma de comunicação para envio de mensagens aos clientes via SMS com velocidade, custo e abrangência imbatíveis. Seus clientes ao alcance de um clique. SMS para envio de informações operacionais, ações promocionais e campanhas de marketing. A forma de se comunicar mudou. SMS Digital é 6 vezes mais eficiente do que e-mail. São muitas vantagens. Conteúdo com imagens, disparos de mensagens via integração de sistema e linguagem de sua escolha. 98% dos SMS são lidos em até 90 segundos. Eficiência em cobrança. Você monitora respostas, confere quem recebeu e visualizou a mensagem. Incorpore a SMS Digital aos seus negócios e bons lucros. Fone WhatsApp 51 999 57 0175. Grupo LCD Sync. Centro de Recuperação Capilar Calvi Center, anexo ao Salão La Colombiana. Tricopatologista capilar Rocio Oviedo, habilitada a prevenir, tratar, curar tricopatias, doenças capilares. Entre as doenças estão dermatite de contato, dermatite seborreica, lúpus e outras assemelhadas ou específicas, tal como queda de cabelo, desde as causas comuns até a complexa alopecia androgenética. Consulte na Venâncio Aires 1831, Galeria do Comércio, segundo andar, sala 4. Acompanhe no programa Empreender com Sucesso dicas e diagnósticos sobre saúde e tratamento capilar, quinzenalmente às quartas-feiras. Sedução tem a ver com pensar, ser e vestir. Lemuse Moda Íntima. Você é bela, atraente, fascinante. A imagem não mente, a mente imagina. Lemuse Moda Íntima, para sonhar de olhos bem abertos. Vestir e acontecer. Lemuse agora em 3 endereços. Nova loja na Acampamento com a José Bonifácio, para revendedoras e varejo, na Rua Dr. Bozano 1100 e no Shopping Praça Nova. Lemuse Moda Íntima, deslumbrante aos sentidos.
Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos, nossa matéria-prima é o basalto, nossa referência é a solidez nos negócios. Dr. Diego Rumo, cardiologista, qualidade de vida é viver feliz, alimentar o coração com práticas saudáveis e emoções prazerosas. Consulte receitas de longevidade no fone 3317 3213. Dr. Diego Rumo. Do simples ao complexo. Eureka! Clínica de Estudos em Matemática. Um jeito inteligente de aprender fórmulas e equações sem problemas. Compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos. Suporte para todos os níveis de ensino. Compreender é estabelecer relações e encontrar soluções. Conheça, consulte, visite Eureka, na Duque com a Andradas. Ligue 3317-6669. Davante Odontologia e Implantes, mais sorrisos todos os dias. Equipe de experts em implantes com formação internacional na Suíça e Suécia. Profissionais com mais de 15 anos de experiência. Anestesia indolor. Por computador, laboratório próprio, carga imediata, seus dentes em 48 horas. Conheça o modelo de franquias Davante Odontologia e Implantes. Para o diretor da Davante, Dr. Rafael Kowalski, fazer parte do time de franqueados Davante é uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, gestão clínica, saúde e estética com alta rentabilidade no investimento. Davante, Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 55 3347 7882. Serasa oferece em Santa Maria certificação digital. Contadores, empresas de contabilidade e empresários agora contam com um espaço de atendimento Serasa Certificação Digital na AGA Credit, Rua Alberto Pasqualini 56, Sala 504, Edifício São Silvestre. Ligue e agende 3028-2007. Se preferir, iremos ao seu escritório. Pagamento no boleto, cartões de débito ou crédito em até 3 vezes. Serasa Certificação Digital. Em Santa Maria é na AGA Credit. Você sabe distinguir sensações físicas e emocionais para praticar uma dieta saudável? Como está a sua relação com a comida? Consulte o nutricionista Cassiano Boécio Visotto no Facebook ou WhatsApp 999 16 17 91. Ele ajudará você a manter uma relação equilibrada com os alimentos. E no programa Empreender com Sucesso, ouça dicas valiosas para escolhas alimentares saudáveis. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas. Você se atrapalhou no trânsito? A nossa equipe especializada está pronta para te ajudar. Assessoria Forte, soluções em trânsito, recursos de multas, defesas de embriaguez ao volante, suspensão e cassação do direito de dirigir. Também atuamos em questões jurídicas ligadas a acidentes, dívidas com bancos e seguradoras. Atendemos Santa Maria e região. Ligue e tire suas dúvidas. WhatsApp 559-9985-1212. Repetindo, 559-9985-1212. Ou ainda na Rua dos Andradas, 1711, Sala 501, em frente ao cartório. Ótica em loja Outlet? Sim, em Santa Maria, a inovação é o lançamento do Centro Ótico Outlet. A primeira, a única na região. Centro Ótico Outlet. Preços econômicos, produtos de qualidade. Centro Ótico Outlet. Uma nova proposta aos usuários de óculos de grau e óculos solares. Vale a pena conferir. Economia com preço e qualidade de fábrica. Centro Ótico Outlet. Na Rua Astro Gildo de Azevedo, número 31. As habilidades cognitivas que são estimuladas no Supera, elas vão proporcionar um aprendizado de conteúdos com maior facilidade. Os jovens conseguem resultados muito melhores no Enem e nos vestibulares. O Supera tem me ajudado a ganhar velocidade, a enxergar respostas com mais facilidade. Para os adultos, é um recurso para alavancar a carreira, triunfar em concursos públicos e reduzir o estresse. E os idosos conquistam mente saudável e qualidade de vida. Você supera. Conheça a Supera, na Benjamin Constant, esquina com Pinheiro Machado. WhatsApp 991 43 43 12.
Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freitas. Estamos de volta no nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje, sexta-feira, para o Método Supera, para o Dr. Diego Romoff, Saúl Souza Imóveis, Brita Pinhal, Centro Ótico, Ótica e Joalheria, Clínica de Estudos Eureka, Rafael Kowalski, Odontologia, Davante Odontologia e Implantes, Lilian Recanto, Lemus Moda Íntima, Ferrari Melo Empresas, Nova Acquio 680 do Grupo LCD Sync, SMS Digital LCD Sync, Mademax Pneus, AGA Credit, Construtora Jobim, Rocio Oviedo, especialista que se tornou referência em tratamento e prevenção da calvície. E também complicou-se no trânsito, fale com a Solange na assessoria Fortes, que tem as soluções para o trânsito. 999-851212. Conosco aqui a Elaine Quinto, a Fátima Lopes, a Neuza Silveira Nunes, a Jusceli da Silva, que está aqui nos mandando aqui a sua participação, Maria de Lourdes Campos, Luiz Vargas, Michele Rascoff, o César Eduardo Besta dizendo assim: acredito que a culpa de tudo isso já vem de casa. Vejo que as escolas hoje estão sendo obrigadas a educar mais e ensinar menos, o que deveria ser o contrário, educação em casa e ensino na escola. Para isso, professores mais valorizados e respeitados. O que vocês acham sobre isso? Sobre o nosso ouvinte, o recadinho que ele deixou aí, alguém quer comentar? Eu acho que é um dos fatores, né? Com certeza. Mas, como antes alguém estava dizendo, como você mesmo disse, os pais hoje não ajudam mais a ensinar matemática em casa. Não é função necessariamente dos pais fazer isso. Isso é função da escola. Agora, tem uma outra função que está sendo descuidada, que é dos pais, que é educar, se organizar, a disciplina, vir com o material completo, porque acontece seguidamente que um aluno, por exemplo, na sala de aula, eu não tenho lápis, eu não tenho borracha, eu não tenho caderno, esqueci meu livro, esqueci meu caderno. Então, cria toda uma situação muito difícil para o professor, com muitos alunos, com todas as dificuldades, e então são diversos fatores ali. E também para um professor lá adiante, como ele vai lidar com essas diferenças, com essas defasagens de conteúdo. Então, assim, não dá para dizer que é uma coisa só, são vários fatores. Então, muitos colocam toda a culpa na família, outros toda, eu acho, vamos falar não em culpa, vamos falar em responsabilidade, melhor, né? Colocam toda a responsabilidade na família, toda a responsabilidade na escola, outros no governo. É um conjunto de tudo isso. Parece que há uma falta de um assumir conjunto. Então, assim, é difícil dizer o que não está bem definido o que é de cada um. Parece que isso se mesclou muito. Então, assim, é responsabilidade dos pais acompanhar esse filho, chegar em casa, perguntar como é que foi, como é que não foi, ter um momento, uns 10, 15 minutos só para o filho, onde o filho sabe que ele tem para ser ouvido. Eu tenho aquela hora, eu posso falar isso com o pai, com a mãe, porque essa hora eles vão me ouvir. O que, na maioria dos casos, não acontece. Então, ele fica muito sozinho para fazer sua caminhada. Ele não tem alguém do seu lado para apoiar, para dizer, olha, não deu certo, veja lá, fala com o professor, o que está faltando para ti, o que eu posso te ajudar. Essa questão do estar comigo. Do porto seguro, né? Do porto que seguro. É a família. Então, isso sim é da família. Uhum. Agora, o ensinar, quando o aluno vem tranquilo de casa, agora sim, o ensinar é da escola. Os conteúdos.
Está conosco Augusto Prestes, boa noite, um bom fim de semana para os amigos, bom programa. Glauci Sena, Glaucia Rossi Gonçalves, Marlene Seger, das Donas Mulheres de Si, Anelise da Silva Trelha, ela que também é professora, Vera Ortiz Braga, Luci Beatriz Duarte, vereadora Luci também, que é professora. Muita gente aqui nos acompanhando na live, a gente não está registrando todos aqui que estão conosco, mas a gente agradece a companhia de todos. A respeito de tudo isso que a gente falou, um pouco a gente pode enfatizar também a importância da matemática para o desenvolvimento de outras habilidades, né? Porque, por exemplo, se tu for fazer um vestibular ou tu fazer uma prova, se tu não souber interpretar, não adianta tu saber ler, né? Porque se tu não sabe interpretar, tu não vai conseguir resolver, e muitas vezes as pessoas erram alguma interpretação até numa conta lá, enfim, porque não sabe interpretar. Então, eu acho que tem muita coisa que se interliga na matemática, né, pessoal? Sem dúvida. O pensamento, ele tem uma linguagem. A gente pensa utilizando uma linguagem. Essa linguagem é constituída de quê? Das palavras que a gente usa para pensar, que a gente extrai da nossa fala, da língua na qual nós fomos alfabetizados, nos comunicamos. Então, o pensamento, a linguagem do pensamento tem palavras. E também nós usamos a imaginação, imagens, correto? E isso é algo que qualquer disciplina poderia ajudar a organizar no pensamento de alguém. Então, na maneira como a gente trabalha a matemática, mas poderia ser qualquer outra disciplina, levando em conta que, para pensar, é necessário articular na mente uma linguagem. Essa linguagem, ela expressa, formula coisas, estabelece relações, compara, encadeia ideias nas outras com um fim. O fim é chegar a uma compreensão, eu quero compreender alguma coisa. O objetivo de pensar é compreender aquele objeto que eu estou tentando compreender. Então, eu penso que quando você consegue trabalhar, seja matemática ou qualquer outra disciplina, de maneira a organizar essa forma de manipular a linguagem na tua mente, tu está ajudando a pessoa a ser mais capaz de organizar o pensamento, de chegar a conclusões que são coerentes, que são lógicas. Por exemplo, a matemática, ela é privilegiada pelo fato de conseguir definir bem algumas coisas. O que é um círculo, o que é a unidade, o que é um múltiplo de 2, o que é uma parábola. E esse exercício de definir bem os objetos produz como que é uma técnica, produz a capacidade de ser exigente consigo mesmo na hora de expressar uma ideia. Ou seja, ela deixa muito pouco espaço para a subjetividade. Também. Né? Então, claro, tem coisas que precisam da subjetividade, mas precisa também outro lado. E parece que as coisas hoje ficaram muito subjetivas. Foram para um extremo, Foram para um extremo. Tu não consegue ler a letra de um aluno, mas minha letra é assim. Então, tudo é como eu acho, né? E a matemática não deixa margem para isso. Ela acaba educando a tua mente que existem coisas que, se tu organizar bem, se tu definir bem, elas são mais acessíveis para te compreender. Por exemplo, mesmo na nossa vida emocional, que ela é gritante dentro da sala de aula, eu sou completamente convencido da influência da emoção sobre a inteligência, mesmo nesse campo subjetivo, evidentemente, né, das emoções. Quando tu tenta desenvolver habilidades de inteligência emocional, tu precisa aprender a formular. Tu precisa aprender a dizer o que tu está sentindo, no objetivo de compreender melhor aquilo que tu sente. Então, mesmo numa coisa da natureza humana que é absolutamente subjetiva, a nossa vida emocional, o que nós sentimos, como nós reagimos diante das coisas, mesmo nesse campo, essa habilidade de formular bem as coisas, ser objetivo, de dizer bem dito, bem formulado, bem claro aquilo que eu estou vivenciando, ela é útil. E a matemática
é essencialmente um trabalho de tentar definir da maneira mais clara, transparente e bem definida as ideias, né? Então, para mim, isso é uma contribuição fundamental da matemática. Ela vai educando a mente a ser mais exigente quando tu formula alguma coisa, quando tu comunica uma ideia, quando tu tenta separar uma coisa da outra, quando tu tenta discernir, diferenciar, encontrar as propriedades de um objeto que tu esteja estudando, né? Dali, então, nossa... Antes de tu complementar, tem tanta gente aqui que não tem como a gente registrar. A Silvia Mendes Gomes está dizendo bom final de semana a todos, paz e luz. Janice Rocha, boa noite, Lisete e convidados. Isnara Amaral, tema de extrema importância sobre um método inovador no ensino da matemática. Sucesso aí. Mark Gerland, boa noite, Lisete. Belo programa que você está fazendo para integrar o povo. Paulo Epstein, boa noite, sempre excelentes assuntos, abraços. Tânia Aires, boa noite. Neuza Silveira Menezes, a avaliação tem que começar desde a primeira série do fundamental. Se tiver que repetir, ok. Essas constantes mudanças no ensino foram para pior. Onde se viu não reprovar aluno? Obrigar para passar sem saber o conteúdo da série anterior. Isso é um absurdo. Érica Zap, eu queria ser promotora, tinha matemática no vestibular, kkk. Ela disse na faculdade de Direito, sou professora feliz, e ela disse sempre atualizada, parabéns. Fora muita gente que está aqui, então temos vários recadinhos aí, e a importância, obrigada a todos vocês que estão mandando aí os seus recadinhos. Anastácia, te interrompi aí, mas a gente tem que registrar esse povo aí, tudo que nos acompanha. Com certeza. Né? Só buscando, então, complementar essa fundamentação que o Sandro colocou, dessa propriedade que a matemática tem de definir bem as coisas, e quando nós vamos mesmo expressar algo bem subjetivo, como nossas emoções, ainda assim nos auxilia, nos ajuda, se nós tivermos a capacidade de expressar essa questão subjetiva de uma forma mais objetiva possível, né? Mais clara, mais transparente, mais clara, mais bem organizada. Organizada. À medida que isso está organizado, nós conseguimos nos expressar melhor. Então, justamente a nossa preocupação dentro do nosso processo, é muito importante a fala do aluno. O tempo inteiro ele é solicitado a expor, a dizer como é que tu pensou, como é que tu chegou a isso, e esse resultado por quê? Então, ele é obrigado a elaborar o pensamento, a organizar o pensamento, porque às vezes ele faz a conta, mas nem ele bem se dá conta, tem consciência do que fez. No momento em que ele precisa expressar o pensamento dele, ele vai ter que voltar, organizar esse pensamento e expor. Inclusive, eu, por exemplo, insisto muito sempre, tem lá um problema para resolver. Então, geralmente, os alunos vêm assim, tá ali a resposta. Tá, mas e essa resposta? Esse 25 é o quê? É número de pessoas que trabalharam na construção, é o valor deles de cada dia, porque isso faz com que ele volte ao problema, leia o problema e entenda, e agora sim formule uma resposta completa. Então, a nossa preocupação é trabalhar o português também dentro disso, porque todo aprendizado está relacionado com a imagem e com palavras. A palavra. Uhum. E palavra, né? Então, mesmo a matemática, nós só construímos também com palavras e imagens, né? Então, a preocupação nossa é realmente usar a palavra e fazer com que o aluno use a palavra para expressar. Eu acho que isso é fundamental. Quando você estava falando, estava me vindo exatamente isso, né? Do quanto é necessário, mesmo em uma ciência objetiva, fazer a palavra circular, né? Dá a possibilidade de que o aluno, daquele que está desenvolvendo o problema, enfim, que ele possa dizer, que ele possa falar, inclusive, como é que está se sentindo perante aquele problema, né? Como é que ele chegou naquele resultado, porque esse, não outro. Então, fazer a palavra circular. Isso é muito importante. Demais. Isso se a gente for fazer uma retrospectiva aí com os anos passados, meu pai, meus avós, enfim, das pessoas mais de um tempo atrás,
nós vemos que isso não havia essa possibilidade de diálogo, né? Tu falou, né, Elisete? Não podia perguntar. Não tinha. Então, como é que essas assimilações elas eram feitas? Será que havia essa assimilação? E a avaliação, tu vê, o melhor tipo de avaliação que eu conheço em matemática é a avaliação oral. Por quê? A linguagem matemática, ela é muito sintética. Tem muitas ideias por trás de poucos símbolos. Então, o que acabou virando, em parte, tanto a avaliação quanto a própria aprendizagem matemática? A manipulação de símbolos. E o significado ficou de fora. As contas das mais simples até as mais complexas, você observa nos alunos que a gente trabalha que eles têm uma relativa habilidade em manipular aqueles símbolos, mas na medida, tu nunca tem a certeza se eles compreendem o significado do porquê daquelas manipulações, porque elas são feitas daquele jeito e não são feitas de outro. Só que numa prova escrita de matemática, você só consegue enxergar exatamente esses símbolos escritos e as manipulações que você fez nele. Então você nunca tem certeza se aquilo que está escrito ali é a expressão da compreensão do que está sendo feito. Mas quando tu começa a perguntar para ele, pedir para que ele te explique tanto o significado do que ele escreveu, quanto por que ele escreveu daquele jeito, abre um universo que estava escondido atrás daquela simplicidade. Inclusive de imaginação, né? Um universo de imaginário, de outras formas de entender aquilo, sem dúvida, porque a manipulação do símbolo, ela acaba te colocando num único trilho de resolução. Num único trilho de resolução. Isso a gente já comentou várias vezes aqui, né? Quando tu abre a ideia para eles, começam a aparecer deles mesmos formas de resolver aqueles problemas que nem nós, com a nossa experiência, passou pela nossa cabeça. Por quê? Porque ele compreende o que aquilo significa. Da forma dele. Sim, e ele encontra caminhos que nem tu encontraria para chegar na solução. Eu tenho uma parte, só para completar exatamente tudo que vocês disseram aí, que são as leis da Eureka. Sabe o que é as leis da Eureka? Para quem conheceu e para quem recebeu nós, ele diz assim: a Eureka é uma clínica de estudos de matemática focada em levar seus alunos à compreensão dos conceitos e procedimentos matemáticos aprendidos na escola. Diferente de apenas conhecer e manipular fórmulas e regras, é essencial compreender suas relações com outros conceitos e saber de onde vieram. A compreensão é fundamental porque tendemos a gostar mais daquilo que melhor compreendemos. E é através da compreensão de um conceito que se torna possível estabelecer relações dele com outros mais complexos. A interação entre professor, aluno, colegas é o principal recurso utilizado nas atividades de estudo na clínica, pois nesse processo os alunos partilham os raciocínios, escutam um dos outros, comparam-nos, formulam hipóteses, percebe outras formas de pensar e de resolver problemas. Essa forma inteligente de aprender matemática leva ao desenvolvimento da criatividade, da capacidade de argumentação e, como consequência, ao entusiasmo e emoção da descoberta. Perfeito, fechou exatamente esse bloco. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida para o nosso último bloco do Empreender com Sucesso. Vocês falando... Diego Facchini, vamos ao intervalo. Eu lendo aqui... Diego Facchini, Diego. Nosso conceito. Diego Facchini, vamos ao intervalo. Foi construído por nós. Exatamente. Podia ser diferente. Está difícil aqui hoje. Diego Facchini, vamos ao intervalo. Estamos apresentando Empreender com Sucesso, com Lisete Freitas. Imembuí FM, uma FM a serviço da informação e da notícia. E sempre a rádio da gente daqui. Quando se organiza uma empresa financeiramente, se projeta a perspectiva de retorno dos investimentos. A consultoria de Rafael Iop implanta as melhores práticas de mercado com a capacitação dos profissionais para o foco na mudança organizacional e financeira. Consulte Rafael Iop, R+I Consultoria de Implantação. Administrador de empresas e consultor financeiro, MBA FGV e SPM.
Gestão, Inovação e Recursos Humanos. 51983 15 00 60. Entre em férias de pneus novos, confira essa super oferta da Mademax Pneus. Pneu importado 175/70 R13 por 165,90 à vista ou 10 vezes de 19,90. Colocado e balanceado. Experimente o melhor para o seu carro. Experimente Mademax Pneus. Fones 55 3028 1550 e 3033 8250. Ferrari Melo Empresas, especializada em compra, venda e avaliação de empresas. Disponibilizamos inúmeras oportunidades para vendedores e investidores com sigilo e confidencialidade. Ferrari Melo Empresas, em Santa Maria, na Rua Venâncio Aires 976. Site ferrarimelo.com.br 55 3286 3005. A empresária farmacêutica bioquímica Maria Lúcia Carrara desenvolveu uma inédita pesquisa para a produção de aromatizadores de ambiente, spa, aromas e perfumes exclusivos, acessórios e opções para presentear. São cosméticos extraídos do óleo essencial das flores brancas e delicadas do lírio, para uso facial e corporal. Comece a usar. Sua pele e seus sentidos nunca mais vão querer ficar sem Lilium Recanto. Toda a pureza sensível e exuberante da natureza para preservar e renovar a juventude da pele. Rua Recanto Maestro 1008, Recanto Maestro em São João do Polesine. Capacitar, ensinar, capacitar e ensinar. Características que devem ser incansáveis para o varejo. Acredite! Quer ajudar a sua equipe a vender com conhecimento? Busque as ferramentas certas. Sejam bem-vindos ao bate-papo com Morango Gomes, no Empreender com Sucesso. Consultora de imagem, personal stylist, palestrante profissional, cursos, workshops, mentoria, orientações de moda e tecnologia da moda. Morango Gomes, no Empreender com Sucesso. Centro de Recuperação Capilar Calvi Center, anexo ao Salão La Colombiana. Tricopatologista capilar Rocio Oviedo, habilitada a prevenir, tratar, curar tricopatias, doenças capilares. Entre as doenças estão dermatite de contato, dermatite seborreica, lúpus e outras assemelhadas ou específicas, tal como queda de cabelo, desde as causas comuns até a complexa alopecia androgenética. Consulte na Venâncio Aires 1831, Galeria do Comércio, segundo andar, sala 4. Acompanhe no programa Empreender com Sucesso dicas e diagnósticos sobre saúde e tratamento capilar, quinzenalmente às quartas-feiras. Sedução tem a ver com pensar, ser e vestir. Lemuse Moda Íntima. Você é bela, atraente, fascinante. A imagem não mente, a mente imagina. Lemuse Moda Íntima, para sonhar de olhos bem abertos. Vestir e acontecer. Lemuse agora em 3 endereços. Nova loja na Acampamento com a José Bonifácio, para revendedoras e varejo, na Rua Dr. Bozano 1100 e no Shopping Praça Nova. Lemuse Moda Íntima, deslumbrante aos sentidos. Brita Pinhal, 45 anos, uma história que se ergueu com o desenvolvimento desta região. Brita Pinhal, 45 anos. Nossa matéria-prima é o basalto. Nossa referência é a solidez nos negócios. Do simples ao complexo. Eureka! Clínica de Estudos em Matemática. Um jeito inteligente de aprender fórmulas e equações sem problemas. Compreensão de conceitos e procedimentos matemáticos. Suporte para todos os níveis de ensino. Compreender é estabelecer relações e encontrar soluções. Conheça, consulte e visite Eureka, na Duque com a Andradas. Ligue 3317-6669. Davante Odontologia e Implantes, mais sorrisos todos os dias. Equipe de experts em implantes com formação internacional na Suíça e Suécia. Profissionais com mais de 15 anos de experiência. Anestesia indolor. Por computador, laboratório próprio, carga imediata, seus dentes em 48 horas. Conheça o modelo de franquias Davante Odontologia e Implantes. Para o diretor da Davante, Dr. Rafael Kowalski,
Fazer parte do time de franqueados da Avante é uma grande oportunidade para o desenvolvimento pessoal, profissional, gestão clínica, saúde e estética com alta rentabilidade no investimento. Davante, Avenida Presidente Vargas, 2043, fone 55-3347-7882. Nesta sexta e sábado nas lojas América. Toda loja em 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Para quem quer prazo, preço e promoção em um só lugar. É somente nesta sexta e sábado nas lojas América. Toda loja em 10 vezes sem juros em todos os cartões, em todos os departamentos. Confira as novidades nas lojas América e pague em 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Não perca! América, seu estilo, seu lugar. Método Supera, ginástica para o cérebro. Benefícios surpreendentes no desempenho da memória e do raciocínio lógico para todas as idades. Melhor concentração, foco no alvo, respostas com mais facilidade. Mais de 120 mil vidas transformadas, agora em Santa Maria. Cérebro ativo, mente saudável. Conheça a Supera, na Benjamin Constant, esquina com Pinheiro Machado. WhatsApp 991 43 43 12. Dinamismo, agilidade e credibilidade. Programação top. Você no topo da audiência. Ligue, leve a Imembuí com você. No app, no site, nas redes sociais e no rádio 101.9. Se o fato acontece, a Imembuí aparece. 77 anos. Voltamos a apresentar Empreender com Sucesso, com Lisete Freles. 20h39, 26 graus a temperatura. Estamos aí no nosso último bloco do Empreender com Sucesso e quero aproveitar aí para perguntar para o pessoal da Eureka, que parece que tem novidades agora. Não sei quem é que vai falar sobre essa nova fórmula aí que vai ter. Tem alguma novidade, né, Beto? Fala aí pra gente. Nós estamos fazendo este ano, o pessoal que está vindo, especificamente um trabalho na matemática, onde que vai ser essa parte que a gente está, como eles estavam falando ali, trazer eles dentro, que seria os 90 minutos diário, 2 vezes por semana, tá? E além disso nós temos um horário de estudos. Olha que interessante o horário de estudos. É o horário de estudos. Então, o que é o horário de estudos? O horário de estudos ele vem com um trabalho de escola, com uma preparatória para uma prova, uma coisa, ele vai ter professores lá para orientar eles daquilo ali. Não é aula, ele ele tem sala, ele pode também ficar lá para fazer uma leitura, independente dessa parte. Tá? Mas o horário de aula deles, que eles vão ter, que é da didática da Anastácia, do Sandro, da Luísa, da Maísa, das professoras, da Rosane. Falando nisso, agora aproveitar o embalo aqui, a Rosane agradece os óculos, viu? Ela foi buscar? Foi Rosane! Voltando aquilo dentro desse espaço. Pra Rosane, que está viajando, minha conterrânea de Venâncio Aires, e eu fiquei muito feliz que foi ela que tirou o óculos lá do Centro Ótico, Ótica e Joalheria. E quero uma foto, Rosane, para postar. Sim. Aí, dentro disso, então nós estamos fazendo esse conjunto, e exatamente o ambiente que a gente tem também. Além da metodologia, que é a excelência, nós temos o ambiente propício a isso. A preocupação, né, Gilberto, foi que o aluno realmente se sinta bem e seguro, porque a gente, por experiência, tem assim, ele amanhã tem uma prova de história, ou de geografia, ou não sei o quê. Então, ele está hoje preocupado com aquilo. Exatamente. E não está conseguindo se concentrar em matemática. Não, porque eu tenho história. Então, o que a gente fez? Depois da aula, nesses 2 dias, depois da aula, meia hora. Porque, às vezes, o que tem acontecido assim, de experiência assim, que eu já tenho na vida, às vezes a criança sabe o conteúdo, mas ela se sente insegura. Então, o simples fato de estar ali um tempo com ele, perguntando as coisas, ele sabe. Aí tu pergunta, agora tu tá tranquilo? Tô. Então, assim, não é o fato dele não saber o conteúdo, mas
de ter tido alguém que ficasse um pouco com ele, refletisse um pouco com ele aquele conteúdo. Então, em função disso, a gente agora tem, então, 2 vezes por semana, meia hora depois daquilo. Então, se ele está preocupado, não te preocupa. Depois vamos ter meia hora para ver esse conteúdo. Às vezes pode até ser de matemática, de uma coisa específica que ele tem na escola, mas pode ser também de outra disciplina. É um espaço para estudar, Exato, tempo e um espaço para estudar. exato. Fazer uma Excelente, tarefa, nossa. um trabalho. E aí alguém vai estar ali fazendo esse papel de ajudá-lo a se organizar, fazer algumas perguntas, se ele precisar, né, Orientação. Gilberto? Uma orientação. É um horário de estudo. Eu acho que a melhor Isso forma alivia ele no sentido dele se despreocupar exatamente na hora da matemática. Que a matemática realmente ela é importante no conjunto total. E também para o pai, né, Gilberto? Tá Exatamente. seguro que ele está ali, num local tranquilo, favorável, tem alguém que pode ajudá-lo e tá certo que ele está estudando. Ele não vai estar lá exatamente, brincando. Desperdiçando o tempo, Desperdiçando né? tempo. Então, eu acho que tanto para os pais quanto para eles vai ser uma coisa boa. O seu José Aldorival Valcanover está dizendo que esse programa só terá credibilidade quando revelar os maiores sonegadores da cidade. Mas eu quero fazer vou lhe responder até, porque a gente sabe que a questão de sonegadores não é só em Santa Maria, é em todo o país. Não é uma questão do Empreender com Sucesso, não é uma questão da Rádio Membuí. Nós estamos fazendo a nossa parte, mostrando que temos alternativas para que nós possamos criar os nossos filhos com mais qualidade de vida. Enfim, a questão da sonegação não é uma questão do Empreender com Sucesso. O Empreender com Sucesso está aqui realmente para apoiar essas empresas que estão no caminho certo e que estão fazendo o trabalho da melhor forma possível. Só queria deixar esse recado, né? Porque, na verdade, o empreender não tem nada a ver com os sonegadores. Nós não estamos tratando aí de impostos e de sonegação. Estamos tratando aí de educação. Então, fica esse o registro aí para o nosso ouvinte. 20 horas e 44 minutos. Eu queria que a Tamara falasse um pouquinho também, Tamara, do trabalho que tu desenvolve na clínica e que o pessoal que queira te contatar, ou até o pessoal da Eureka que quiser fazer um convênio aí com a Tamara e se trocarem aí, né? Tudo é possível. Porque muitas vezes, às vezes, não é só a questão, às vezes a criança precisa também de uma ajuda, né? Então, vamos aí passar essas informações para os nossos ouvintes aí. Enquanto nós estávamos aqui conversando e o pessoal aqui falando, eu fiquei pensando em várias questões que a gente vê na prática clínica, né? Que é o que nós estávamos falando antes. Que dificilmente todas essas questões relacionadas à aprendizagem, enfim, essas dificuldades que os alunos apresentam, ela está relacionada com emoções, está relacionada com relações familiares, está relacionada com outras coisas. Então, eu sempre digo que é interessante procurar a ajuda de um profissional, e em Santa Maria a gente está muito bem servido de muitos profissionais, né? Tem profissionais de todas as áreas, especializados em vários tipos de problemas diferentes, enfim. Então, é sempre interessante poder ter um olhar mais subjetivo, né? Um olhar mais particular de cada sujeito. E isso a gente consegue encontrar dentro de um consultório de psicologia, né? Eu acho que é importante a gente tentar problematizar e discutir sobre essas questões de diagnósticos, né? Questão de hiperatividade, dislexia, né? Então, a gente tem que estar também atento ao tempo que a gente vive, como a gente vive, e eu acho que essas discussões elas são muito importantes, né, Lisete, para que a gente consiga encontrar alternativas para melhorar a educação, para melhorar o diálogo. Essa questão de fazer a palavra circular dentro da matemática eu achei fantástica. Fantástica, porque é exatamente isso, né? Quando é que se conseguiu pensar na possibilidade de encontrar palavra, de encontrar significado, de encontrar discurso dentro de um problema matemático. Isso é fantástico, isso é entender, né? É dar atenção à subjetividade de cada um. Não é? Nem tudo são números, nem tudo são palavras. Nós somos um contexto, né? Nós somos multifatoriais, né? Então, que a gente possa
quem sabe fazer uma interlocução interessante, né? Quem sabe. Tamara, dá o endereço do teu consultório. É na José Bonifácio, 2475, quase ao lado do Caridade, né? Ladinho do Caridade, Hospital de Caridade. E o telefone é 99972-2902. Ok, então quem quiser procurar a psicóloga Tamara Bisonin, que faz um trabalho excelente, não também só nessa área, mas em todas as áreas, aí adolescentes também, que têm os seus problemas, as suas dificuldades, então fica aí à disposição. E começando aí por quem? Pelo Sandro, deixando a voz da experiência para depois, e o Beto para encerrar, que é o administrador. Vamos lá, Sandro, qual é o teu recado aí de matemática para o pessoal aí? O meu recado é, bem, primeiro agradecer, né, Lisete? Como é que eu vou dizer? Quem é apaixonado por aquilo que faz, sente prazer só de estar falando daquilo que faz, correto? Então, vir no teu programa sempre proporciona esse prazer, né? Lá na Eureka a gente faz uma coisa que a gente é apaixonado por fazer, não há a menor dúvida disso. A gente percebe só no jeito de vocês falarem. Não há a menor dúvida disso, que nós escolhemos esse percurso aí por uma motivação de amor. A gente acredita no que a gente faz, a gente ama o que a gente faz e a gente se sente útil quando consegue, através da matemática, como alguém pode conseguir através de outras formas, contribuir, né, para uma época tão complexa como essa que a gente está vivendo, né? De tantas crises, de tanto sofrimento, muitas vezes, que pode ser amenizado com coisas que tu nem imaginaria, como, por exemplo, a aprendizagem de matemática, né? Então, eu me sinto um sacerdote da matemática e o meu recado a respeito da Eureka, o meu recado é que é o que eu sempre dou, né? Que as pessoas que sintam afinidade ou necessidade com o tipo de serviço que a gente oferece, que nos visitem, conversem conosco, vão até lá, conheçam o nosso espaço, né? Para que tudo isso que a gente tenta expressar na forma de palavras vire uma percepção real daquilo que acontece lá dentro. Sinta a vibração da Eureka, né? E se achar que é aquilo que está procurando, esteja conosco, coloque a gurizada lá, porque eu tenho certeza que a nossa capacidade de ajudar esses alunos, esses estudantes, é algo que está nos nossos limites, está na nossa intenção, está na nossa capacidade, né? Então, a gente acredita muito naquilo que a gente faz e quer que as pessoas cada vez mais vejam, experimentem isso e consigam resolver as suas questões dessa forma. Essa tua fala me fez pensar no espaço acolhedor. Não sei porquê, tu estava falando aí e me veio assim, espaço acolhedor. E eu acho que é isso que a gente precisa hoje em dia. A gente vive numa época de muito individualismo, de cada um por si, né? E o resto que se vire, né? Então, a gente poder ter um espaço onde se é acolhido, né? Onde se é um espaço de aprendizagem, de educação e que existe acolhimento, onde as pessoas se sentem em casa. Porque nada melhor, né, gente, do que a gente se sentir em casa. O melhor fator, um dos fatores principais que a gente tem ali, que eu estou dizendo que isso é para eles, mas não a minha parte também, mas é o poder falar. Então, o poder ter voz, né? Ter voz. Lá é o único lugar que ele pode falar abertamente, ele pode levantar e dizer, não sei. Se ela... professor ou professora está ali, está dando uma coisa, e ele chegar e dizer, não sei, sem medo de brincadeira, sem nada. Eles levantam, eles dão aula lá na frente. Eles vão ao quadro, ele diz, o bacana é que quando o resultado, um traz um resultado e o outro dá vou no mesmo resultado, mas com objetivo, com cálculos diferenciados, e o cara... Já tivemos casos lá dele, ele gritar, isso que é Eureka? Que legal. Sabe, né? Esse é o lado. E é isso, é esse dar voz, é esse ter lugar de fala que faz as pessoas se sentirem pertencentes a este lugar. Né? Tanto na família, quanto na escola, quanto em relacionamentos, quanto em qualquer espaço. Então, ter um lugar de fala, um lugar onde se é indivíduo, onde se é sujeito, né? E a gente consegue significar tudo isso quando se fala. Quando, olha, eu existo, eu tenho dúvidas, então satisfaça as minhas dúvidas, né? Perfeito. Para encerrar, que nós estamos no finalzinho, tem uns 3 minutinhos.
Anastácia. Então, eu só quero dizer que essa fala, que ela também acontece entre nós, professores. Esses dias, uma das nossas professoras, nós temos 2 professoras que se formaram no finalzinho do ano e já estão conosco desde o ano passado. E uma delas disse assim, meu Deus, eu nunca imaginei eu poder todos os dias conversar com alguém, trocar ideias sobre a matemática, porque todos estão envolvidos nisso aí. Então mas isso é bom demais, ela falou. Então, acho que essa voz cria uma coesão do trabalho, né? E eu quero agradecer a todos os que nos acompanharam nesse período aqui. Foi realmente um prazer e agradeço muito a Lisete, que nos oportuniza isso, né? Muito prazer, Tamara, também, que você esteve conosco. Foi um prazer conhecê-la. E, então... Fica, então, agora o nosso convite para realmente conhecerem o nosso... Aí, né, Beto? Vai, Beto. Vamos lá. Bom, eu queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Agradecer a Tamara, né? Nós vamos descobrir o parentesco como está. Agora já vi que vai ter parceria aí. E a Lisete, né? Novamente, essa oportunidade aí, aos meus colegas. Também ao nosso grupo que está lá ouvindo, né? Todos os professores e alunos e pais que nos ouviram ali. O que eu sempre volto a dizer é o seguinte, quando passarem pela frente, que vocês veem a placa, Eureka, aquela coisa, entrem. É bem diferente do que vocês estão vendo lá fora. Por exemplo, lá dentro, traga o seu filho, eles vão conhecer, que eles vão ver. É fenomenal. Eu sou suspeito de falar, né? Mas é muito bom. É na Duque de Caxias, 891, bem na esquina da Andradas. Não tem como se não identificar o local. Tá? 3317-6669. Eureka, uma clínica de estudos da matemática, um jeito inteligente de aprender matemática. Opa! Encerramos a sexta-feira assim, uma chave de ouro, né? Que sempre quando traz o pessoal da Clínica Eureka, a gente aprende muito e troca muito conhecimento. Quero agradecer a todos que estiveram conosco e que todos tenham aí um bom final de semana. E a gente volta na segunda-feira. Obrigada a toda essa turma da Eureka. Obrigada a Tamara Bisolim. E voltamos na segunda. Uma boa noite a todos. Boa noite.